Isso nos leva ao nosso assunto desta tarde. Como eu disse, a primeira apresentação foi um dos tipos desafiadores de apresentações de A.T. Jones. Esta apresentação é principalmente de E.J. Wagoner. Eu gostaria que vocês ouvissem um pouco do sabor de E.J. Wagoner e da maneira como ele apresentou sua mensagem. Este será um tipo de mensagem muito prática. É chamado de poder do perdão. Porque, pessoal, nós queremos isso, não é? Queremos saber que há perdão em nossas vidas e como ele pode ser poderoso, não apenas uma declaração de fato. E então essa é a mensagem do Elder Wagoner para este momento. E eu vou deixar claro onde interponho meus pensamentos. Uma das características da luz é que ela pode se multiplicar indefinidamente sem diminuir-se nem um pouco. Uma vela acesa pode dar luz a 1 milhão de velas e ainda assim sua luz é tão brilhante. O sol fornece luz e calor para esta terra e há o suficiente para todos. Cada indivíduo obtém tanto o benefício do sol agora quanto era possível para qualquer um obter quando a população da terra era apenas metade do que é agora. O sol dá toda a sua força a cada pessoa e ainda assim tem tanto calor e luz como se não fornecesse nada a ninguém. Jesus Cristo é o sol da justiça e a luz do mundo. Assim como a luz da vela não diminui, embora muitas outras sejam iluminadas por ela, assim a vida de Cristo não diminui, embora Ele a dê a muitos. Ele, cada um de nós, pode tê-la em toda a sua plenitude. A luz brilhou na escuridão, e a escuridão não pôde vencê-la. Satanás não pôde tirar sua luz, porque não pôde tentá-lo a pecar. Mesmo quando ele entregou sua vida, ele ainda tinha tanta vida restante. Então, em qualquer estudo de justiça pela fé, temos que começar primeiro com Jesus Cristo, não é mesmo? Porque sua justiça é nossa única esperança para qualquer justiça que possamos ter. O poder da palavra de Deus é melhor apreciado quando você considera a obra da criação. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. É como se o mundo existisse na palavra antes de tomar a forma que tem agora. Quando a palavra de Deus nomeia algo, então a coisa que é nomeada é formada. Tudo o que é descrito pela palavra existe naquela palavra. No instante em que sua palavra sai, naquele instante a coisa existe. Considere este texto cuidadosamente. Ele falou e foi. Não que ele falou e depois foi realizado. Assim que ele falou, tudo estava lá. Tudo o que a palavra de Deus diz é porque sua palavra cria a coisa. A palavra que está escrita na Bíblia é a palavra de Deus, a mesma que criou os céus e a terra. Toda a Escritura é soprada por Deus. O sopro de Deus, que tem energia criativa em si, é o que nos dá os preceitos e promessas da Bíblia. Essa palavra criativa é o poder do Evangelho. O poder da redenção é o poder da criação, pois redenção é criação. Então, assim como ele falou ao vazio e criou a terra, ele fala à alma que é destituída de justiça. E se essa palavra é recebida, a justiça dessa palavra está sobre essa pessoa. Então, quando Deus declara sua justiça em Cristo para a remissão dos pecados, a justiça é falada para você e sobre você para tomar o lugar dos seus pecados que foram removidos. Se você olhar levemente para a criação, a força do Evangelho está enfraquecida para você. Redenção e criação são a mesma obra, e a redenção é exaltada somente quando a criação é grandemente apreciada. Então, aqui mesmo há um princípio extremamente importante que ele está estabelecendo. Quando Deus fala, a realidade existe naquele momento. Está em sua palavra. A palavra tem poder criativo nela. Assim que ele disse, haja luz, a luz existe porque a luz está na palavra que ele fala. Quando ele nos declara justos, somos justos naquele momento, mesmo que não nos sintamos diferentes.
mas somos justos por dentro e por fora. Não existe tal coisa como uma declaração de que somos justos e ao mesmo tempo pecadores. Isso não pode acontecer porque seria Deus se contradizendo. Não existe tal coisa como ser justo e pecador ao mesmo tempo. É isso que os reformadores pregaram na Idade Média. A mensagem que estou compartilhando não é a mensagem de Lutero. Além disso, é de se surpreender que Satanás esteja atacando hoje a história da criação, mesmo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, se criação e redenção são a mesma coisa? Voltando para o Waggoner. Não se pode duvidar que há poder na palavra de Deus muito acima de qualquer outro livro. A palavra escondida em seu coração protege contra o pecado. Tua palavra escondi em meu coração para não pecar contra ti. A palavra tem poder para dar vida. Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Que simples! Há na palavra aquela energia divina que pode transformar sua mente e fazer de você uma nova criação. Quando provocado quase além do suportável, como a repreensão gentil, o servo do Senhor não deve lutar, mas ser gentil com todos os homens, como isso ajuda você a ficar calmo. O poder que estava na palavra que se fez carne é o poder que está na palavra que os apóstolos e profetas escreveram para nós. Muitas pessoas anseiam sinceramente que Cristo venha e habite em seus corações e imaginam que a razão pela qual Ele não o faz é porque elas não são boas o suficiente e em vão tentam ficar tão boas que Ele possa condescender em entrar. Elas esquecem que Cristo entra em seu coração não porque Ele esteja livre do pecado, mas para libertá-lo do pecado. Cristo está entrando em seu coração com o mesmo poder que criou o mundo do nada. Vamos voltar novamente àquela palavra eterna feita carne de Waggoner. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Observe novamente o tempo presente. Não é suficiente confessar que Jesus Cristo veio em carne. Isso não lhe trará salvação. Você deve confessar com conhecimento positivo que Jesus veio agora mesmo em sua carne. E então você é de Deus. Cristo veio em carne há 2000 anos. Ele fez isso uma vez e é capaz de fazer de novo. Se você nega a possibilidade de que Ele venha em sua carne agora, então você nega a possibilidade de que Ele venha na carne algum dia. Então, o Evangelho, a mente de Cristo, a natureza divina, todas as palavras que usamos para descrever isso, são todas baseadas em Cristo em você, a esperança da glória, não Cristo para você. Isso é uma coisa, Ele morreu por nós, mas Cristo em nós, agora mesmo hoje, habitando em nossa carne tão literalmente quanto Jesus viveu nesta terra há 2000 anos. Justiça pela fé é Cristo habitando em nossa carne. E carne significa natureza caída. Em nossa natureza caída. Cristo de Waggoner novamente. Cristo foi tentado em todos os pontos como nós, mas era sem pecado. Ele encontrou e superou todos os obstáculos que podem ser trazidos contra a sua humanidade na luta contra a tentação. E sempre que o mundo, a carne e o diabo o encontram, eles encontram seu conquistador. A vitória já foi conquistada, e portanto em Cristo você tem a vitória, pois quando você está nele, as tentações o atacam, e não você por si mesmo. Quando você esconde sua fraqueza em sua força, então sua força lutará a batalha. O que você tem que fazer é tomar a vitória que já foi conquistada, a vitória que Ele conquistou. A gloriosa verdade é revelada. A vitória sobre toda tentação e dificuldade já é sua em Cristo. A derrota não pode ser o resultado, não importa quão formidável o inimigo possa se fazer parecer. A batalha já foi travada e Jesus lhe oferece a vitória. Você tem que simplesmente aceitá-la e dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
E eu digo que evangelho poderoso é esse, tão diferente do evangelho evangélico que foi proclamado em todas as igrejas cristãs e agora está sendo pregado dentro do adventismo. Bem, Deus apenas declara você justo e agora está tudo bem. Esse é um substituto barato. Este evangelho é cheio de esperança e coragem e especialmente paz em nossos corações, porque Cristo está lutando a batalha conosco. De volta a Wagner, de volta ao começo. Vamos olhar para o começo por um momento agora e ver o que deu errado para que o Evangelho e o caráter de Deus se tornassem tão distorcidos. Esta pequena sessão é de A.T. Jones. Se Eva tivesse acreditado na palavra de Deus, ela nunca teria pecado. Se Eva tivesse dito não, Deus disse que eu não deveria comer daquela árvore. Eu creio em Deus. Não afirmo que entendo, mas Ele entende. Vou confiar nele. E enquanto ela continuasse a crer, ela não poderia ter pecado. Agora, isso é tão verdadeiro hoje quanto era naquele dia, e é tão verdadeiro para você hoje quanto era para Eva naquele dia. Hoje, se você crê em Deus, você não pode pecar. Cristo, em nossa natureza humana, demonstrou isso. E quando você pensa sobre isso, pecado é sempre descrença no que Deus disse. Nós simplesmente não achamos que Deus está nos dizendo toda a verdade. Não temos certeza sobre sua palavra. Quando Jesus diz, dê a outra face, toda a minha natureza diz, não, eu não posso fazer isso. Deixe que Ele me bata novamente. Acreditamos no que Deus nos diz para fazer? E é por isso que o pecado, qualquer pecado, é tão sério. Estamos dizendo que Deus está mentindo para nós. É por isso que qualquer pecado é sério. Voltando para Wagner. A carne não pode fazer nada de bom. A carne está unida ao pecado e não há como os dois serem separados. Lembre-se, carne significa a natureza caída que todos nós temos. Quando sua carne para de tentar fazer as obras da lei, ouça com atenção agora, você tem uma sensação de liberdade. Não porque a escravidão se foi, mas porque você não a sente mais. Quando você estava lutando para andar em liberdade, você tinha um senso aguçado das correntes que o prendiam. Mas quando você desistiu de seus esforços e apenas se sentou passivamente, o poder das correntes não foi sentido. E se você é cego para as coisas espirituais, você pode facilmente imaginar que não está mais em escravidão. Você só tem a liberdade que Satanás dá. Enquanto você se move para onde Satanás quer que você vá, você não sente a força restritiva de suas amarras. O diabo lhe dará corda suficiente para que você não fique desagradavelmente consciente de seu cativeiro. O ponto-chave, novamente, é que muitos ex-adventistas do sétimo dia que decidiram não ser mais adventistas e abandonaram os padrões, o sábado e todas as coisas que eles consideram restrições, louvam a Deus por sua liberdade recém-descoberta. Ponto-chave. É uma falsa liberdade. Não é liberdade verdadeira de forma alguma. Como podemos ter liberdade verdadeira? Como não podemos evitar a falsa paz que vem da rendição à carne? Voltando para Wagner. A vida de Cristo é poder divino. No momento da tentação, a vitória já foi conquistada. A vitória é sua antes mesmo que a tentação chegue. Quando Satanás vem com sua tentação, ele não tem poder, pois você tem a vida de Cristo e essa vida em você afasta Satanás todas as vezes. A glória do pensamento de que há vida em Cristo e que você pode tê-la. Os justos viverão pela fé, porque Cristo vive neles. E então ele cita Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, no entanto vivo. Contudo, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que é o Evangelho? Esta questão é respondida em poucas palavras pelo apóstolo Paulo. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A obra do Evangelho é fazer com que você pense os pensamentos de Deus. Pense os pensamentos de Deus. Muitas vezes usamos a expressão livre como um pássaro, e isso expressa exatamente a liberdade com a qual Cristo o torna livre. Cristo diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Imagine um pássaro que foi capturado e trancado em uma gaiola. Ele anseia por liberdade, mas as barras cruéis tornam isso impossível. Então, a porta é aberta. O pássaro vê a abertura, mas foi enganado tantas vezes em suas tentativas de ganhar sua liberdade que hesita. Ele pula para baixo e descobre que a prisão realmente está aberta. Treme por um momento de alegria ao pensar na liberdade, então abre suas asas e rodas pelo ar com tal êxtase que só pode ser conhecido por alguém que já foi cativo. Livre mesmo. Esta é a liberdade com a qual Cristo liberta o cativo do pecado. O salmista teve essa experiência e disse: nossa alma escapou como um pássaro da armadilha dos passarinheiros. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. É a verdade que dá essa liberdade. A liberdade que Cristo lhe dá é a liberdade da escravidão do pecado. Isso, e somente isso, é a verdadeira liberdade religiosa. Ela não é encontrada em nenhum outro lugar, a não ser na religião de Jesus Cristo. As portas da sua prisão já estão abertas. E você só precisa acreditar e sair acreditando nisso continuamente. Cristo está hoje proclamando liberdade para você. Creia em sua palavra, declare-se livre em seu nome, e então, pela fé humilde, permaneça firme na liberdade pela qual Cristo o libertou. Então você conhecerá a bem-aventurança da certeza. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eles subirão com asas como águias. Eles correrão e não se cansarão. Eles andarão e não desmaiarão. E eu digo, que diferença da liberdade racionalizada que o mantém escravo de hábitos pecaminosos e leva à desesperança e à autodestruição. Que diferença, né? Agora vou me concentrar em um dos assuntos mais incompreendidos no Adventismo. Acredite ou não, justificação, perdão e o novo nascimento. Essa deveria ser a coisa mais fácil de entender. Hoje é um dos assuntos mais incompreendidos. O Egoner. Os cristãos costumam dizer: eu posso entender e acreditar que Deus perdoará meus pecados, mas é difícil para mim acreditar que Ele pode me impedir de pecar. Eles têm muito a aprender sobre o que significa perdão de pecados. Quando você ouve as palavras: filho, tenha bom ânimo, seus pecados lhe são perdoados. Uma nova vida começa em você, e você é uma pessoa diferente. É o poder do perdão de Deus e somente isso que o impede de pecar. Como um presente gratuito das riquezas da sua graça, Ele o torna justo. O que é ser justificado? Muitos acham que é uma espécie de meio caminho andado para o favor perfeito com Deus. Eles acham que a ideia da justificação pela fé é que se você apenas acreditar no que a Bíblia diz, você será considerado justo quando não é. Tudo isso é um grande erro. E a propósito, esse era o evangelho dos reformadores e esse é o evangelho das igrejas evangélicas hoje. E é isso que muitos adventistas estão ensinando hoje, que você é considerado justo quando não é. O Egoner. Justificação significa tornar justo. Ser justo significa ser reto. Quando você é justificado ou feito justo, você é feito um cumpridor da lei. Ser justificado pela fé, então, é simplesmente ser feito um cumpridor da lei pela fé. No momento em que Deus declara você justo, naquele instante você é um cumpridor da lei. Lembre-se de que justificar significa fazer de você um cumpridor da lei. Isso não significa que a justiça de Cristo que Ele fez há 2000 anos está guardada para você para ser simplesmente creditada em sua conta, mas significa que sua justiça ativa presente é dada a você. Cristo vem para viver em você quando você crê. Então será visto que não pode haver estado mais elevado do que o da justificação. E mais uma vez eu vou dizer, a mensagem dos pastores Jones e Wagoner não é uma repetição da mensagem dos reformadores, mas vai muito além dela. Observe que repetidamente em suas mensagens, justificação é equivalente a tornar justo, mais do que declarar justo. É tornar justo que vai diretamente contra a maioria da teologia do mundo evangélico e de muitos adventistas hoje.
É comum dizermos que justificação é igual a perdão e santificação é igual a poder. É mais ou menos assim que dizemos. Mas observe nesta apresentação, é o poder do perdão quando Cristo está em nós. O poder que está lá. A justificação nos muda de dentro para fora. Não é simplesmente declarar algo. Ela nos muda de dentro para fora, que é o maior milagre do Evangelho. E então a santificação segue natural e facilmente porque aprendemos mais sobre Deus e é nossa alegria obedecer a Deus. Voltando para o Wegener. Quando você reconhece que toda a sua vida não foi nada além de pecado e você voluntariamente desiste dela por amor a Cristo, você faz uma troca completa e tem a vida de Cristo desde a infância até a idade adulta no lugar da sua. Então você será necessariamente contado justo diante de Deus. Você é justificado não porque Deus consentiu em ignorar seus pecados por causa da sua fé, mas porque Deus o fez justo, um cumpridor da lei, dando a você sua própria vida justa. Quando você recebe sua vida pela fé, você se coloca diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Sua vida antiga se foi. E a vida que você tem agora, a vida de Cristo, nunca fez nada de errado. Sua nova vida. A vida que Ele viverá em você agora será a mesma vida que Ele viveu quando esteve nesta terra há 2000 anos. As obras que Ele fez então, Ele fará agora em você. E quaisquer pecados que Ele não cometeu, não podem ser cometidos por você enquanto você vive plenamente a vida dEle. E então Ele aplica esse princípio ao sábado. Ouça. Ele se chamou de Senhor do dia de sábado porque Ele o fez. Ele nunca guardou um domingo. Portanto, não há guarda de domingo em sua vida para dar a vocês que creem nele. Sua vida só pode lhe ensinar a guardar o dia de sábado. Assim como Ele guardou o sábado quando estava nesta terra, assim Ele o guardará agora em vocês, em quem Ele vive. Achei que foi uma pequena observação interessante. Quando percebemos que o que Cristo fez há 2000 anos não é apenas creditado a nós, mas realmente viveu em nós como se Ele estivesse vivo, assim como Ele estava há 2000 anos. Ele está realmente vivendo em nossa vida. Isso vai mudar a maneira como fazemos escolhas sobre as coisas. Se estivermos sempre conscientes de que Cristo está em nós, vivendo dentro de nós, nunca desejaremos desonrá-lo por egoísmo e acalentando o pecado. Voltando para Wagner. Uma mulher estava sangrando e sua vida estava se esvaindo lenta e constantemente há muitos anos. Ela havia gasto toda a sua renda em uma tentativa vã de recuperar sua saúde. Então ela ouviu falar do grande médico e foi até ele. Ela era tímida e a multidão de pessoas se apertava tanto em volta de Jesus que ela mal conseguia se aproximar dele. Mas ela disse consigo mesma: se eu puder tocar em sua vestimenta, ficarei sã. Ao tocar na orla da veste dele, ela foi completamente curada imediatamente. Embora Jesus tenha sido empurrado e cercado pelas pessoas, ele detectou instantaneamente aquele toque gentil. Aquele toque era diferente de todos os outros porque era o toque da fé e extraía poder da pessoa de Jesus. Algo real saiu de Jesus para a mulher. Não era imaginação. Era um fato real que a mulher foi curada. As palavras de Jesus àquela pobre mulher mostram que ela foi curada da mesma forma e pelos mesmos meios pelos quais você é justificada e tem paz com Deus. Ele disse a ela: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Agora, nada é dito sobre o perdão dos pecados neste caso, mas a fé que a pobre mulher tinha trouxe cura tanto para a alma quanto para o corpo. A mesma coisa é feita no perdão dos pecados que foi feita na cura da mulher que estava sangrando. O método é o mesmo e os resultados são os mesmos. Assim como algo real, embora invisível, saiu de Jesus para a pessoa da mulher doente, tornando-a perfeitamente bem e forte, assim também você deve saber que algo real vem de Cristo para a sua pessoa como um pecador arrependido, tornando-o inteiro e livre do pecado.
Muitos pensam que o perdão dos pecados pela justiça imputada de Cristo é algo que existe somente na mente de Deus. Eles falham em compreender e tornar real a conexão viva entre Cristo e eles. O perdão dos pecados é muitas vezes pensado para ser ilustrado pelo pagamento da dívida de um homem pobre por um amigo rico. O registro nos livros mostra que a dívida é cancelada, mas é diferente quando Deus, por amor a Cristo, perdoa seus pecados. A vida sem pecado, infinita e inesgotável de Cristo flui para você quando você tem fé nele para purificá-lo do pecado e fazê-lo andar em novidade de vida. Então, mais uma vez, o perdão nesta mensagem é muito mais do que nos creditar o perdão. Acreditando a morte expiatória de Cristo a nós. É transferir de Cristo para nós cura, força, poder e uma nova vida. Assim como com a mulher. Voltando para Wagoner. Estou crucificado com Cristo, no entanto eu vivo. É evidente que a religião cristã é a religião do tempo presente. Na vida cristã nada conta além do que está presente. O novo nascimento é um processo contínuo e, portanto, algo que está sempre presente. Muitos que professam ser cristãos sempre olham para o passado ou para o futuro. O cristianismo no tempo presente leva você exatamente onde ele te encontra. Cada momento se tornará agora assim que você o alcançar. Portanto, a única coisa a fazer é simplesmente olhar para ele agora e crer agora, sem referência aos seus fracassos passados ou às suas esperanças futuras. O único ponto de partida na vida cristã é agora. O único ponto atingível é agora. É olhar para Cristo agora. É quando você se esquece de viver no momento presente, olhando nesse momento para Jesus Cristo em busca de graça e força, que você falha. E um princípio tão importante é esse. Pense nisso por um momento. O único momento importante para a vida cristã é agora. Não tem nada a ver com o que você fez ontem ou com o que você quer fazer amanhã. Não podemos olhar para os sucessos do passado, ou para os fracassos do passado, ou esperar por algo melhor no futuro. O único tempo que você tem é agora. Você pode não estar vivo amanhã. A realidade é agora e somente agora para cada um de nós. Então, a certeza da salvação e o aperfeiçoamento de um caráter cristão são baseados na realidade do momento presente. É tudo o que temos e precisamos viver naquele momento como se não tivéssemos mais nada. Temos a mente de Cristo agora? Essa é a questão. Ellen White tem um comentário interessante sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Ela cita o texto em Ezequiel 36. Eu vos darei um novo coração e porei um novo espírito dentro de vós. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Ela diz, muitos que falam aos outros sobre a necessidade de um novo coração, não sabem eles mesmos o que significam essas palavras. Satanás leva as pessoas a pensar que, por terem sentido um arrebatamento de sentimento, elas são convertidas. Mas sua experiência não muda. Suas ações são as mesmas de antes. Elas estão constantemente se referindo aos sentimentos que tiveram em tal e tal momento. Mas elas não vivem a nova vida. Ter um novo coração é ter uma nova mente, novos propósitos, novos motivos. Há uma morte diária, de hora em hora, para o egoísmo e o orgulho. Isso está no devocional Jesus, meu modelo, página 356, de volta a Wagoner. Um dos milagres mais impressionantes de Jesus é contado nas poucas palavras seguintes. Eis um homem cheio de lepra, que vendo Jesus, caiu sobre seu rosto e lhe suplicou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E ele estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Imediatamente. Mas a característica mais marcante deste milagre é o fato de Jesus ter tocado no leproso. Jesus não despreza você e não tem vergonha de chegar o mais próximo possível de você para que Ele possa ajudá-lo. Sempre que você cai em pecado, é porque naquele momento você abandonou a fé no Senhor e você não está crendo nele.
É uma verdade abençoada que pela fé você está protegido pelos braços do Senhor e o maligno não pode tocá-lo. Pela fé você pode ser guardado da iniquidade que o cerca e que está até mesmo em sua carne, pronta para atacar você. É Ele que está comprometido a proteger você no meio do fogo consumidor do pecado. Você não pode suportar isso sozinho. Você sempre cairá e os dardos de fogo atingirão sua alma. A oração de Davi pode ser sua continuamente. Crie em mim um coração limpo, ó Deus. Com a fé verdadeira, nunca pode surgir qualquer questão quanto às obras, pois essa fé em si opera. É impossível ter essa fé e não ter obras. Como essa fé é uma coisa viva, ela não pode existir sem operar. E vindo de Deus, as únicas obras que ela pode possivelmente operar são as obras de Deus. O próprio Cristo vivendo em vocês, Cristo em vocês, a esperança da glória, Deus com vocês, Deus revelado em sua carne agora hoje, pela fé em Jesus Cristo. Isto, e somente isto, é fé viva. E aqui temos que ter cuidado. Devemos sempre distinguir entre as obras da carne, que é legalismo, e as obras da fé, que é justificação pela fé. As obras da carne, as obras da fé. Ambas as obras podem parecer as mesmas. Vamos pegar a guarda do sábado. Alguém pode vir à igreja na manhã de sábado e são as obras da carne, porque eles têm que fazer isso e, portanto, eles estarão lá na manhã de sábado, e isso é puro legalismo. Ou pode ser o resultado de um amor por Jesus Cristo que o leva a vir e gastar seu tempo, energia e dinheiro para gasolina, para vir a uma igreja a muitos quilômetros de distância, porque você quer ser alimentado com o Espírito de Deus na comunhão com outros. Parece a mesma coisa, mas essa é a justificação pela fé, enquanto a outra é o legalismo. Mantenha isso claro. As obras da carne não são as mesmas que as obras da fé. De volta a Wagoner. Deus diz a você: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Você deve ficar em silêncio diante do Senhor, ou então você perderá a voz mansa e suave que sozinha o revela à alma. Essa voz mansa e suave é a mesma voz pela qual o universo foi criado. Pense nos milhares de milhões de toneladas de água que o Sol está constantemente levantando da terra para as nuvens, para enviar novamente em orvalho e chuva. Nenhum som é ouvido. O poder manifestado nas plantas em crescimento está além de toda a concepção humana, mas não há som. É da natureza de uma planta se voltar para o sol, mas no jardim espiritual de Deus, algumas plantas tentam crescer de outra maneira. Há algumas que tentam crescer por algo inerente a si mesmas. Imagine uma planta tentando se fazer crescer, se esforçando para se tornar mais alta e mais forte, e para fincar suas raízes mais profundamente no solo. A ideia é absurda, mas é isso que muitas pessoas pensam que devem fazer para crescer como cristãs. Uma planta cresce, alcança o alto e se torna mais forte sem nenhum esforço de sua parte. Ela simplesmente olha para o sol. Todo o processo é simplesmente um esforço para chegar mais perto da fonte de sua vida. Você não pode crescer olhando para si mesmo. Você não pode crescer olhando para outras plantas ao seu redor. Tudo o que Deus quer de você é que Ele trabalhe em você. Se você olhar firmemente para Ele como uma planta, olha para o sol que brilha nos céus, se você fizer um esforço constante para se voltar para Ele, como a planta se volta para sua fonte de vida, e se elevar cada vez mais em direção ao brilho de seu rosto, então você não terá dificuldade em obter a medida completa de crescimento que deseja. Agora, aqui vai outro ponto. Nós tendemos a ficar satisfeitos com o que consideramos ser os pontos fortes do nosso caráter, nossas naturezas, o que fazemos. Talvez precisemos dar uma segunda olhada em Wagoner. É nesses, entre aspas, pontos fortes que as pessoas cometem seus maiores fracassos morais. O ponto forte de Pedro era sua ousadia. Salomão foi o homem mais sábio da terra. O ponto forte de Moisés era sua mansidão. As pessoas naturalmente confiam em seus pontos fortes. Mas seus pontos fracos incluem seus pontos fortes. Você não tem nada além de pontos fracos. Seja qual for o ponto em que você confia, esse ponto especialmente é fraco.
Mas você não precisa ficar desanimado porque você se encontra fraco onde você se imaginava forte. Em Deus, e dependendo dele, você é forte onde você é fraco. Deus tem que revelar sua fraqueza a você antes que ele possa salvá-lo. O diabo, por outro lado, leva você a pensar que é forte para que, confiando em si mesmo, você possa cair e ser arruinado. Mas quando você se sente fraco, fraco demais para fazer qualquer coisa por si mesmo, você está em posição de ganhar a vitória. Se você é fraco o suficiente para se render inteiramente ao Senhor, você se torna tão forte quanto o próprio Senhor, pois você tem a força dele. Quanto mais você se aproxima de Deus, obtendo assim uma visão mais perfeita dele, maior será sua percepção de suas próprias imperfeições. E novamente vou compartilhar uma citação de Ellen White. Cristo não perdoa ninguém, exceto o penitente, mas a quem ele perdoa, ele primeiro o faz penitente. Então você não pode nem se arrepender sem que o Espírito Santo em você o impulsione nessa direção. Se você vai ser perdoado, ele vai fazer você se arrepender para que você possa ser perdoado. É tudo dele. Nenhuma de nós mesmos. Essa referência é Selected Messages, volume 1, 393 e 394. Lembremos-nos sempre de que tudo de bom vem de Cristo. Tudo de bom vem de Cristo em retidão pela fé. Não temos pontos fortes espirituais. Não temos nenhum. Somos fortes somente quando percebemos nossa fraqueza e nossa impotência. Voltando ao Wagoner. Quando você perceber sua fragilidade e sua impotência, não desanime, mas levante seus olhos em gratidão a Deus e louve aquele poderoso que pode tomar você, o mais fraco e desamparado de suas criaturas, e por sua palavra fortalecê-lo com todo o poder de acordo com seu poder glorioso. Bem, eu digo, esse Evangelho tem todo o poder que precisamos? Precisamos procurar algo mais que nos dê poder? Ele está dizendo que o poder do Evangelho está na justificação. Quando Deus nos perdoa, Ele coloca uma nova mente dentro de nós. Deus está ansiosamente procurando pelos fracos e desamparados. E todos nós somos mais ou menos assim. Não vemos nada de bom no passado deles. Não vemos nenhuma perspectiva de que o futuro seja diferente. Permitirá que Deus libere seu poder do Evangelho em nossas vidas. É isso que Deus está procurando. E eu acredito que Deus fará duas coisas quando perdoar nossos pecados. Ele está indo por seu Espírito Santo para entrar em nossa mente de uma forma que eu não consigo nem começar a explicar, exceto para dizer que Ele vai religar nossos circuitos cerebrais. Ele vai nos fazer amar o que odiamos e odiar o que amamos. E não vai ser pela nossa força de vontade. Não vai ser pelo nosso poder de escolha. Vai ser pelo poder milagroso do Espírito Santo entrando em nossa mente e religando nossos cérebros. Essa é a única maneira que eu acho que isso será realizado. E eu acredito que esse milagre de Deus, um milagre tão grande quanto ressuscitar Lázaro dos mortos, eu acredito que isso transformará esse grupo de pessoas que Ele está fazendo isso na maravilha do universo. E eu estou falando sobre as pessoas que nunca pecaram, enquanto olham para nós, que estamos cheios de pecado e de repente não estamos mais lá. E eles vão dizer, é real? É realmente real? E finalmente eles admitirão, sim, é real. Uma lição objetiva de graça será realizada no povo de Deus nesta terra que será lembrada por todos os seres criados pelo resto da eternidade. Sabe o que eu acho? Acredito que os 144 mil têm apenas uma parte de seu trabalho a fazer nesta terra. Viver uma vida que será selada e eles não pecarão novamente. Não importa o que Satanás jogue sobre eles durante o tempo das pragas. Essa é apenas uma parte do que essas pessoas farão. Acho que o que vai acontecer a seguir, e talvez o mais importante, é que esse grupo de pessoas que foram tão completamente transformadas pelo poder da graça de Deus, serão os representantes do próprio Deus para todos os mundos não caídos para contar a história do milagre que aconteceu em suas vidas, para vacinar o resto do universo de sequer pensar em pecar novamente.
Acho que esse será o seu trabalho e o meu trabalho, se fizermos parte dos 144 mil, proteger o universo de nunca mais cair. Os 144 mil têm uma obra grande, mas é uma obra prazerosa. Quando sairmos deste planeta, é um trabalho para o qual podemos ir e compartilhar nossa história uma e outra vez. A parte difícil é agora. Mas, por outro lado, seria muito bom ir de planeta em planeta e contar a história do que Deus fez por nós, pobres, miseráveis e pecadores seres humanos que pecaram milhões de vezes, talvez. Então, eu vou apenas dizer, eu acredito que esta mensagem é a mensagem mais poderosa que já veio à Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre como ser salvo, piedade prática. E eu vou perguntar, você promete comigo ser o povo chamado como Esther para um tempo como este? Este é o momento para o povo de Deus se unir e dizer, chega de passar a responsabilidade para trás. Nossas gerações anteriores nos passaram isso, agora isso para aqui. E eu quero que essa seja a nossa experiência agora.